Bem, bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex Duarte, eu sou o líder comercial para a linha de produtos PM Green Biobase para a América do Sul dentro da Braskem. Bem, é uma satisfação imensa estar aqui e, na verdade, começar o primeiro de 4 eventos, esses eventos, sessões de aceleração que a Braskem está promovendo dentro do World Circular Economy Forum de 2025. Eu vou ser o mediador hoje do primeiro desses painéis, que o tema vai ser o papel dos bioplásticos na economia circular de carbono neutro. E aí, na sequência, às 10h30, a gente vai ter o outro painel, que vai ser mediado pela diretora de Economia Circular da Braskem, a Fabiana Quiroga, com o tema Acelerando a Circularidade dos Plásticos. Antes de começar efetivamente, tenho 2 recados que o pessoal pediu para passar. O primeiro deles é quem estiver aqui presencialmente e for participar também amanhã, para guardar o crachá, para usar ele na sequência. E esse cordão que está aqui é um cordão, na verdade, que serve como um cordão para celular, então é um brinde que a gente fez para vocês. Então, para quem está aqui presencialmente, ficam esses 2 recados. Gostaria também de agradecer a presença do pessoal que está aqui, mas também do pessoal que está online. E aí a gente vai ter, no fim das sessões, a oportunidade de ler algumas perguntas e também escutar algumas perguntas das pessoas que estão aqui. Então, para aqueles que estão no online, existe um chat dentro do vídeo que vocês estão vendo. E aí, através desse chat, vocês vão poder colocar as perguntas e essas perguntas chegam para a gente aqui para o final a gente conversar com os painelistas. A ideia de hoje, na verdade, é conversar um pouco sobre os benefícios dos bioplásticos, e também os desafios que a gente tem dentro dessa cadeia e tudo que precisa ser ultrapassado, os desafios que precisam ser ultrapassados. Então, na verdade, sem muitas delongas, eu gostaria de começar a chamar os painelistas, conversando pela Valéria Michel, que é a diretora de sustentabilidade da Tetra Pak do Brasil. O Flávio Castellari, que é especialista em bioeconomia e tecnologia da cana-de-açúcar. E, por último, a Sônia Chapman, que é a minha vizinha e diretora da ACV Brasil, da rede ACV. Bem, é isso. Bem, vamos lá. Recentemente eu tive acesso a um relatório, na verdade, que falava que existe um crescimento estimado para os biopolímeros na ordem de 18% quando a gente considera o ano até 2029. É óbvio que os biopolímeros, quando a gente olha bioplásticos no mundo e olha também os plásticos de origem fóssil, a diferença de volume é muito grande entre eles, Mas, de qualquer forma, esse crescimento ele demonstra que existe um interesse da cadeia em buscar a captura de carbono que os bioplásticos trazem. Então, só que, assim, ao mesmo tempo, a gente percebe que existem os donos de marca, os consumidores, eles têm algumas dúvidas em usar ou não o bioplástico. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui. E aí, na verdade, ao mesmo tempo também a gente teve o cuidado de trazer uma empresa que vai poder falar um pouco sobre a experiência que eles tiveram em usar o bioplástico, então conectando um pouco tudo isso, Então saindo do plástico de origem fóssil, entrando no plástico de origem renovável e aí buscando essa captura de carbono. E para começar, eu não poderia começar de forma diferente sem falar exatamente de como, da onde tem a captura de carbono, que é na produção da nossa matéria-prima. E aí uma das matérias-primas que pode ser usadas para alguns bioplásticos é o etanol. E aí por isso a presença do Flávio aqui. E aí, infelizmente, eu vou ter que começar conversando com o Flávio e já fazendo 2 provocações, na verdade, bem assim, polêmicas. Acho que a primeira delas existe espaço no Brasil para a gente aumentar o etanol como uma fonte de matéria-prima para os bioplásticos? Acho que esse é o primeiro.
E o segundo ponto, que é até cuidando, né, dessa linha de polietilenos verdes, né, polietileno de biobase de origem renovável da Braskem, eu escuto muito, assim, como que assim, óbvio que a gente usa o etanol como matéria-prima para produzir um biopolímero. Mas como que então, a competição entre esse etanol para produzir bioplásticos assim, essa competição com a cadeia de alimentos? Bom dia a todos. Obrigado, Alex, pela palavra. Acho que ele falou infelizmente porque ele passou a palavra primeiro para um homem, né? E aí devia ser primeiro para as mulheres, né? Mas a pergunta é ótima porque, por exemplo, o crescimento de oferta de etanol, ela é muito fácil para o Brasil e também para o mundo. No nosso caso, é fácil dar um exemplo, como o etanol foi drive para o crescimento da indústria do açúcar no Brasil. Se você pensar que o Brasil, em 1500, começou a produção de cana-de-açúcar aqui, e até 2002, 2001, ele produzia 320 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, por safra. E aí apareceu uma tecnologia nova, que era o carro Flex, né, que você pode escolher se você coloca combustível misturado com álcool ou álcool em qualquer composição que você queira. E de 2002 a 2010, nós saímos de 320 para 650, 670 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Então, a reação foi muito rápida. Você imagina que em 8 anos, né, a gente dobrou a produção de cana-de-açúcar no país e toda essa cana nova foi para etanol. Então, a gente saiu de uma produção, né, pequena de etanol na época, porque não existia um mercado muito grande para o carburante, né, e também a indústria química ainda estava começando a olhar o etanol como matéria-prima, a gente conseguiu dobrar. O outro exemplo que eu posso dar, e aí eu fujo um pouquinho agora da cana-de-açúcar, é a questão do milho, né? O milho, há 7 anos atrás, não tinha 1 litro de etanol no Brasil, e hoje o milho, esse ano, deve corresponder a 20% da produção do Brasil, vai chegar a 8 bilhões de litros de etanol produzido. Então, você vê que a gente consegue reagir muito rápido se existir a demanda. Então, quer dizer, isso não é um problema. Outra coisa interessante, né, que você falou, que é a questão da sustentabilidade, né? Por que o etanol nosso, o etanol tanto de milho quanto de cana-de-açúcar hoje fabricado no Brasil, produzido no Brasil, ele traz uma descarbonização que vai acima de 80%, e em alguns casos, em algumas plantas nossas, chega a ter negativo. Você tem mais que 100% de descarbonização, né? Você pega uma planta hoje que tem uma diversificação, que produz etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, energia elétrica através do bagaço e biogás, ela consegue ter uma pegada negativa na produção, né, dela. Então, quer dizer, hoje a gente consegue entregar uma matéria-prima sustentável, escalonável rapidamente, caso tenha demanda. Então, eu não vejo nenhum problema nisso aí. O Brasil hoje usa aproximadamente 1% do território dele para produzir cana-de-açúcar, é praticamente nada, né? E 0,5% é usado para etanol. Então, quer dizer, também para você crescer em área é possível. E a gente vem crescendo, não em área, mas a gente vem crescendo em tecnologia, né? Hoje a cana nossa, ela produz muito mais por hectare do que produzia há anos atrás. Nós estamos caminhando agora para alcançar, numa média de cortes, 100 toneladas por hectare, quer dizer, isso é bastante. A gente tinha uma média de 75, 78, 79, então a gente está incrementando isso aí. Também tecnologia para a produção de etanol a gente vem melhorando bastante. Então, quer dizer, eu não vejo um gargalo da matéria-prima para vocês da produção de bioplástico. A gente tem apostado também na bioquímica, então eu acho que também vai demandar bastante etanol. E a competição entre o carburante e os outros usos do nosso etanol, ela é fácil de resolver, porque se você olhar, todos os outros usos são mais nobres, você agrega muito mais valor. Então, você fabricar, né, etanol para queimar é muito melhor que fabricar etanol para produzir um bioplástico ou para produzir combustível de aviação sustentável, um SAF que está caminhando, já tem rota, já tem planta funcionando. Então, a gente olha muito a bioquímica para dar um uso mais nobre para essa matéria-prima que é o etanol. Então, eu não vejo também nenhum problema nessa competição. Segundo, que a gente tem diversas plantas que produzem um etanol premium. E esse etanol premium é derivado e que é entregue para vocês fazerem o bioplástico. Então, eu não vejo nenhum problema, né? A gente tem hoje 360
usinas em funcionamento, mas para escalonar e construir mais é super simples também, porque naquele crescimento de 2002, nós construímos 11 usinas novas por ano. Então, quer dizer, você consegue construir. O parque fabril nosso consegue entregar. E as usinas do Brasil, que eu acho que é uma coisa bacana, quem não sabe, ela é 100% nacional. Tecnologia brasileira, produzida aqui no Brasil e entregue por brasileiros. Então, quer dizer, você não precisa de ninguém. Então, quando você pensa em supply chain, né, de ter que trazer alguma coisa de fora do Brasil, se tiver um problema na China, se tiver um problema nos Estados Unidos, se tiver um problema na Rússia, a gente continua produzindo sem nenhum problema, porque ela é fabricada 100% aqui no Brasil, com tecnologia brasileira, por empresas brasileiras. E acho que antes de eu continuar, até eu peço até desculpas, mas eu ia pedir para você se apresentar e falar um pouco. Desculpa. A gente acha que todo mundo conhece a gente, no interior é assim, né? Você encontra na esquina, todo mundo sabe quem é. Bom, meu nome é Flávio Castellari, eu fui por 18 anos o diretor executivo de um cluster de bioenergia, o maior cluster de bioenergia que tem aqui no Brasil, chama, né, a APLA, Arranjo Produtivo Local do Álcool, e também fui gestor do Parque Tecnológico Piracicaba, desde que ele foi aberto até hoje, né? Eu saiu ano passado tanto do APLA quanto do Parque Tecnológico, mas nesses últimos 18 anos, 19 anos da minha vida, eu vivi cana-de-açúcar, né? E um dos projetos que a gente tinha, né, tem ainda a exportação de tecnologia brasileira de cana-de-açúcar, promover essa questão da diversificação pelo mundo todo. Nos últimos 18 anos eu fiz mais ou menos 200 missões internacionais, levando o nome do Brasil, mostrando o que a gente pode fazer e promovendo essa questão da diversificação. Eu sempre falo lá fora que 2 palavras foram importantes para o crescimento do setor de cana-de-açúcar do Brasil: flexibilidade e diversificação. Então, nesses últimos 2 anos eu fiz isso aí, desenvolver tecnologia e promover o uso da tecnologia tanto no Brasil quanto fora. Legal, muito obrigado. Bem, já que a gente tem espaço, acho que para aumentar os volumes, né, a gente tem matéria-prima disponível para aumentar os volumes que a gente, né, tem de bioplástico. E assim, isso não necessariamente vai interferir na cadeia de alimento. Eu gostaria que, né, a Sônia se apresentasse agora e assim, falasse um pouco, então, o que a gente pode fazer para comparar os bioplásticos com outras soluções. E acho que então, assim, se pudesse explicar um pouquinho para o pessoal o que é o ACV e como ele pode ser utilizado como uma ferramenta para comparar materiais e assim, aí, né, falar um pouco também sobre... E aí a gente poder ver as vantagens que o bioplástico pode trazer para a gente. Amém, né? Porque isso dá para falar até o final do dia. Então. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, estar em casa, né? Sônia, responsável aqui, secretária executiva da rede ACV, que existe há 12 anos. A rede foi criada para ser um ambiente onde empresas, especialmente, mas os associados também temos associações e governo, academia, enfim, mas que empresas pudessem discutir. E aí me permita fazer uma volta e não ir direto na ACV, mas falar do pensar ciclo de vida. Então, como é que a gente começa a considerar naturalmente nas nossas decisões as matérias-primas que estavam envolvidas naquele produto, como é que elas foram extraídas, produzidas, enfim, o que acontece em cada etapa, inclusive no final de vida daquilo ou no uso dele novamente em um outro ciclo. Então, a gente se perguntar de uma forma mais, se sentir responsável pelo que acontece de uma forma mais integrada, mais completa, digamos assim, que é isso que a gente chama de pensar ciclo de vida. Primeiro, para a gente identificar potenciais de melhoria, né, de repente para reduzir desperdício, ou reaproveitar coisas, mas também para a gente não transferir o problema que eu tenho para outro elo, de tanto que eu estou preocupado com aquilo, eu passo ele para frente ou para trás, ou até em outra categoria. Então, para evitar o que o americano fala do problem shifting, né, a transferência do problema para outro elo ou para outra categoria, é importante também a gente ter essa perspectiva de ciclo de vida. E aí, a avaliação de ciclo de vida é um método que, inclusive, tem uma norma que ampara esse cálculo, que faz exatamente isso. Ele calcula, ele demonstra na ponta do lápis as matérias-primas, a energia, a água, a terra que você precisou, a área que você precisou transformar de uma floresta originalmente para outra coisa, quanto mais selado, pior. Então, assim, é um método que ajuda justamente a tirar essa dúvida. E aí você falou uma palavra mágica, da comparação, né? Como comparar materiais, por exemplo, numa embalagem
totalmente diferentes, mas que têm essa mesma função, olha, é de ser embalagem de alguma coisa. Então, uma coisa que quem trabalha com avaliação de ciclo de vida tem muito presente, a primeira pergunta que a gente se faz é, peraí, de que função a gente está falando? Ah, é a função de embalagem, tá, mas é a função de embalagem que também permita um armazenamento, um empilhamento, que aí, de repente, as considerações de design e até de composição daquela embalagem são totalmente diferentes. Então, a avaliação de ciclo de vida é um método que permite a comparação de coisas diferentes numa mesma função. O que elas têm que ter em comum é o objetivo, é a razão de ser daquelas alternativas numa mesma função. E o bacana é que quando você conduz um estudo desses, ou mesmo ontem eu pude fazer um workshop de pensamento de ciclo de vida para uma associada, as pessoas saem instigadas, sabe? Parece que, uau, agora eu vejo coisas que antes eu não estava percebendo, que estavam na minha frente, né? Então, super recomendo que não que tenha que fazer uma avaliação de ciclo de vida para tudo e qualquer coisa, mas que a gente comece a naturalmente considerar impactos no ciclo de vida, até naquilo que a gente vai comprar no supermercado, na hora da gente conversar com família. Quanto mais leigo o público, melhor, porque daí você, descomplicando, você também tem muito mais gente pensando junto. Sem dúvida. E assim, eu acho que, assim, até escutando você falar, fiquei pensando, né? A gente vem, acho que está num momento em que muitas vezes a narrativa está ganhando do dado científico, né? Então, acho que é importante a gente ter muito bem como as coisas são para poder discutir e aí tomar as decisões corretas. Acho que esse é o ponto, né? Então a gente chega, então assim, aí tudo bem, a gente tem a matéria-prima, a produção do bioplástico, faz as comparações com outras soluções e aí chega no uso, né? E aí assim é um prazer imenso estar de volta, né, um pouco do seu lado. Aqui a gente passou trabalhando juntos 5 anos, né, Val? Em várias agendas. E aí eu queria que você se apresentasse. E também contasse um pouco como que foi a experiência da Tetra Pak na adoção do bioplástico, né, dentro da solução de vocês. Na verdade, hoje aqui a gente tem, inclusive, bioplástico nas garrafinhas de água aqui, né? Então, e aí quando a gente olha a circularidade da cadeia, qual seria o impacto do bioplástico, né? E assim, como que ele também impactou, por exemplo, a parte de reciclagem? Bom dia, Alexa. Super agradeço o convite, parceria de longo tempo, de visitas de cana-de-açúcar. E eu até vou começar contando um pouco de como surgiu isso. Eu sou diretora de sustentabilidade da Tetra Pak. E a sustentabilidade para nós é a estratégia. E isso passa por diversas coisas, entre elas, renovabilidade. E até estava conversando com a Sônia um pouquinho antes aqui, a nossa primeira análise de ciclo de vida, ela data de 1999. Então, ela é muito antiga. Por quê? Para entender cada um dos elos da nossa cadeia de valor e como a gente poderia atuar. E aí a nossa embalagem, né, ela é predominantemente papel. 75% é papel, que é uma fonte renovável. Então, a gente já tinha um primeiro passo a caminho. Como que a gente poderia avançar na nossa estratégia de renovabilidade? Próximo passo é o polietileno, né, que até então era de origem fóssil, e foi quando começou essa conversa com a Braskem, né, de como que a gente poderia migrar de um polímero fóssil para um polímero de cana-de-açúcar. E a Braskem vinha, né, desenvolvendo essa tecnologia, e acho que foi um processo muito feliz de construir esse uso do zero mesmo, lá atrás, porque na época, hoje, esse polietileno é certificado Bom Sucro, desde 2019. Mas lá atrás, a gente ainda nem conhecia. E a primeira pergunta que eu lembro que eu fiz para a Braskem, para o Alex, na época, foi, qual que é o real benefício da gente mudar do fóssil para o verde, né, para o de cana-de-açúcar? Vamos fazer uma análise de ciclo de vida? Então, foi o primeiro item que a gente discutiu, vamos fazer uma análise de ciclo de vida para a gente não ficar no achismo de que, sim, é melhor. Vamos justificar com dados. Eu acho que a Tetra Pak sempre trabalha muito baseado em dados, em certificação, em rastreabilidade. E a Braskem sempre foi muito parceira
em ver a relevância de tudo isso e caminhar também nesse sentido. E foi assim que, em 2007, a gente lançou o polietileno de cana-de-açúcar nas tampinhas da nossa embalagem e, em 2011, nas camadas. Isso tudo faz parte de uma estratégia de aumentar o conteúdo renovável da nossa embalagem. Então, a Tetra Pak tem um compromisso de até 2030 aumentar esse conteúdo, e o polietileno de cana-de-açúcar ele foi fundamental como um próximo passo. Então, começamos pelo papel e agora aumentando gradativamente o percentual de polietileno de cana-de-açúcar nas embalagens. Então, acho que foi um processo muito positivo. Tem desafios, claro, a gente vai falar depois também, porque a gente lida com o consumidor e, infelizmente, o consumidor ele ainda não tem muito claro a diferença, o que é um material de origem renovável. Então, isso tem a ver com a cultura que a gente precisa desenvolver. A gente pode falar mais sobre isso depois. E eu acho que um outro ponto relacionado à reciclagem, que você também comentou, uma das nossas preocupações, eu sou engenheira química, para mim foi um pouco mais fácil entender tudo isso, mas a gente tem todo um universo de pessoas dentro da Tetra Pak, localmente, globalmente, dos nossos clientes, e a primeira pergunta era, o que isso muda? Muda na nossa fábrica? Muda na fábrica do cliente? Muda na reciclagem? E claro que tudo isso fez parte de um projeto de desenvolvimento antes de colocar na embalagem efetivamente. Então, foram feitos testes e o polietileno de cana-de-açúcar, ele não muda depois que... Ele muda... até aprendi isso com vocês, né? A gente pergunta, como que vocês vão provar que essa tampinha aqui é de polietileno de cana-de-açúcar e não de fóssil? Existe uma análise, né, de carbono 14 que é feita para você ver a idade desse carboninho que está lá dentro, né, da tampinha. Então, é armazenado lá. Então, é isso que a gente trabalhou para conseguir entender, testar isso na prática, mas depois que se transformou no polímero, é tudo igual. A reciclagem é igual do ponto de vista técnico, né? O que melhora? Melhora o perfil do material que você está reciclando, mas não interfere em nada, não muda propriedades mecânicas. Então, foi todo um processo longo aí de anos para demonstrar isso com dados, com relatórios, tanto internamente para a Tetra Pak, quanto para os nossos clientes, e para poder comunicar também para a sociedade. Qual que é o real benefício de eu estar migrando de um polietileno fóssil para um polietileno de cana-de-açúcar? Então, esse foi todo um processo conjunto. Bem, então, acho que assim, escutando um pouco sua fala, dá para perceber que, né, a economia circular, se a gente não tem uma mudança na questão de reciclabilidade do material, usando um bioplástico, então, assim, ela não precisa estar desconectada, né? Você pode ter, na verdade, manter a sua condição de reciclabilidade e, ao mesmo tempo, estar também usando, né, um material que vai capturar carbono, então, reduzindo a sua emissão, né? Então, assim, eu gostaria de aproveitar até entender. Então, tudo bem, a gente chegou aqui, é possível, a gente tem matéria-prima, a gente consegue comparar as coisas, a gente tem um case assim, o seu case, mas tem inúmeros cases de sucesso, né? Se a gente, até eu esqueci de comentar, mas assim, hoje a gente está dentro do Casulo, né? A gente está fazendo esse evento dentro do Casulo, que é o laboratório da Braskem para desenvolvimento de embalagens sustentáveis. E aí, se a gente olhar em volta, a gente tem uma série de outras aplicações também de biopolímeros de fonte renovável. E o futuro, né? Quais são as dificuldades? O que a gente vê daqui para frente em futuro? Então, assim, e aí, eu acho que esse é um ponto. Assim, qual que é a percepção do mercado? Se pudesse comentar um pouquinho, vamos continuar com você, Val, e falar um pouquinho assim, tentar entender qual que é a percepção de demanda, né? Então, os clientes de vocês, eles também estão aumentando o interesse no uso de bioplásticos. E qual que é, na verdade, a importância do bioplástico para a descarbonização da Tetra Pak? Você já comentou um pouco, mas de repente poder entrar um pouco mais a fundo nesse tema. Tá, então vou começar pelo fim, pela descarbonização, né? O uso de materiais de fonte renovável, ele está totalmente alinhado com a nossa estratégia de descarbonização. Então, a Tetra Pak tem um compromisso de
net zero até 2030 das nossas operações e na nossa cadeia de valor até 2050. Então, é um compromisso agressivo, porque na cadeia de valor nós estamos falando de todos os clientes, fornecedores, então é um caminho longo. E soluções dentro das várias estratégias que a gente tem ali dentro para essa descarbonização, o uso de matéria-prima de fonte renovável é uma delas. Então, a gente vem divulgando isso também junto aos nossos clientes, desde quando a gente começou lá atrás, em 2007, da importância para a sustentabilidade dessa troca, né, desse movimento para materiais de origem renovável. Qual que é o desafio? O que move todas essas ações é o consumidor. Então, o consumidor é quem tem o poder de falar: eu quero materiais de fonte renovável, eu quero embalagem que possa ser reciclável. Isso está muito na mão do consumidor. E aí, comparando um pouco o consumidor aqui do Brasil com o consumidor de fora, aqui no Brasil ainda não existe uma clareza tão grande. A gente faz diversas pesquisas com os consumidores finais sobre o que é prioridade em termos de sustentabilidade para eles. Hoje, o número 1 ainda é reciclagem. Por quê? Porque é a grande dor local, a gestão de resíduos, a coleta seletiva. Então, invariavelmente, todas as pesquisas, o número 1 é reciclagem. E o renovável? O renovável, e nas pesquisas a gente vai até um pouquinho mais fundo para entender se essa pessoa que está sendo entrevistada, ela entende o que é renovável. E não entende, gente. Infelizmente, ela acha que é biodegradável, é uma mistura realmente impressionante. Então, eu acho que tem um ponto muito grande ainda para a gente avançar na informação, de explicar de uma maneira simples. Vocês viram, é um tema técnico, né? Não é, às vezes, tão fácil assim você explicar renovabilidade. E assim, eu estou falando de qualquer tipo de consumidor, não importa a classe social. Então, tem que ser uma mensagem mais fácil para que ele aprenda e porque daí ele possa escolher produtos da maneira adequada e privilegiar esses produtos de origem renovável. Diferente na Europa. Tanto que o maior consumo, né, da Tetra Pak de biopolímeros ele está na Europa, porque o nível de conscientização e cultura lá é outro. Na Europa existe essa demanda, então crescente. A ponto de que nós priorizamos que o volume que a gente compra da Braskem fosse para a Europa, para atender o mercado que está demandando. Mas eu tenho certeza, e aí vou citar uma outra pesquisa, a gente tem o Tetra Pak Index, que é uma pesquisa que olha para as tendências de consumo de alimentos e bebidas. E o que a última pesquisa mostrou? 55% das pessoas entrevistadas, elas se preocupam, elas querem consumir produtos mais saudáveis, primeiro ponto. E 70% das pessoas entrevistadas disseram saudável e sustentável. Então, eu quero um alimento saudável, mas esse alimento ele tem que ser mais sustentável, ele tem que ter a embalagem tem que ser reciclável, a matéria-prima tem que ser de fonte renovável. Então, é uma tendência clara. Então, nós estamos evoluindo e a gente vai evoluir. Esse é o cenário positivo, de que não estamos lá onde a gente gostaria de estar para gerar uma alta demanda, mas estamos num caminho e aí a educação é o que vai fazer a diferença nesse processo. Obrigado. Então, quer dizer assim, a gente, quando olha para o futuro, tudo bem, a gente tem o desafio de explicar, na verdade, para a cadeia como que, vou falar, mágica acontece, mas existe demanda, existe interesse, né? E aí, Sônia, eu ia, na verdade, te perguntar se você vê para o futuro também alguma mudança, por exemplo, se existe legislação que tende a mudar e tentar trazer assim, comparações acho que mais inteligentes entre materiais para a gente tomar decisão sobre a solução que a gente tem que adotar.
Né? Então, se existe você percebe alguma barreira para a aceitação de bioplásticos também quando você olha para o futuro? Futuro, vamos lá, vamos pegar a bola de cristal. Não, a gente na rede discute muito quais que são alavancas que estão pedindo por esse olhar de ciclo de vida. E, em última instância, inclusive, um cálculo, um estudo para amparar aquela informação, né, de forma neutra, verificada, científica e tudo mais. Tem as políticas públicas que você falou, e aqui a gente falou do RenovaBio, tem o SAF, né, o Sustainable Fuel, Aviation Fuel, mas também tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê no início dela, né, a responsabilidade compartilhada no ciclo de vida. A Política Nacional de Economia Circular, e agora também o plano lançado semana passada, e agora está acontecendo o fórum, né, a gente está nesse contexto aqui, pela primeira vez acontece no Brasil, e que bom, né, porque está não só aproximando pessoas que têm problemas com as que têm a solução, como a gente perceber que a gente tem problemas mundiais, a escala dos nossos desafios é gigante dentro de casa, mas se a gente pensar no planeta, é maior ainda. Então, e a urgência da gente fazer alguma coisa também. O problema é quando a gente tem que mexer naquilo que estava dando certo até agora, aparentemente. Então, uma das formas de mexer nisso são as políticas públicas, que colocam todo mundo num mesmo balaio e falam, olha, todo mundo vai ter que passar a fazer agora assim, porque senão leva multa. Então, é meio que uma ameaça, né? Mas tem também aquelas alavancas mais sutis, como certificações, Bom Sucro, né, foi mencionado, certificações que estão exigindo a demonstração do impacto de uma forma mais ampla, o que talvez fosse mais dentro da porteira, se a gente fala do agro, agora está incluindo outros elos, pré e pós-porteira, né? E aí o tal do escopo 3, que agora as pessoas perceberam que muitas vezes aquela lição de casa da gente melhorar a nossa gestão dentro de casa é um desafio, muitas vezes passa por investimento em novas tecnologias e tudo mais, e aí escopo 2 é quando a gente inclui também o impacto da energia que a gente precisa, mas o escopo 3 é todo o resto. E é muita coisa, e muitas vezes a gente nem sabe o que é a tal da coisa, né? Então, muitas vezes os compromissos empresariais param no escopo 1 ou 2. Então, se aventurar a se comprometer com o escopo 3, é muito digno, é muito louvável, porque vai pedir outros tipos de alavancas que são, além das políticas públicas que a gente falou, bancos de dados, dados de qualidade, dados representativos. Não adianta nada a gente rodar um estudo com base em dados que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Então, aí a Embrapa, pensando em todo o nosso agro, é uma excelente fonte de informação que submete dados para a gente ter uma coisa mais representativa do Brasil. Então, necessidade de dados também vai junto nesse embalo de transição, de comparabilidade também. Falamos aqui da educação, né? Então, dar acesso a capacitações que sejam técnicas, mas também aquelas que sejam bem leigas para virar a chave de forma natural. Então, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer, mas tem alavancas que estão acelerando dando um senso de urgência maior. Tem o Tratado Global para a Diminuição da Poluição Plástica, tem a ISO 14001, uma vez certificado é uma coisa, mas a recertificação vai exigindo cada vez mais que você se comprometa com ações no ciclo de vida, e aí não é só no fornecedor que você bota mais pressão, senão você não compra dele. Para quem você está vendendo? Não é caiu na rede é peixe. Você tem que saber também para quem você está vendendo e o que esse cliente vai fazer com o teu produto. Então, eu acho que tudo isso, e também todos os desastres que estão acontecendo, eu acho que a humanidade está percebendo, finalmente, o quanto estamos conectados, o quanto dependemos um do outro, e aí eu não estou falando só de globalização, de cadeias de fornecimento, né? A pandemia mostrou também o quanto que isso é frágil de uma hora para outra. Então, eu sou mais otimista ainda, e acredito que movimentos como esse agora, dessa semana, do fórum, que a gente vê tantas pessoas interessadas, acompanhando, querendo estar, e não tendo vaga nos 2 primeiros dias. Então, assim, eu vejo que a gente aqui, pelo menos no Brasil, tem uma vontade de ser parte da solução também. E isso, para mim, é a principal alavanca.
Tem a política pública, que tem o seu poder, tem o design, que tem o seu poder, tem os desastres, que tem o seu poder de aceleração da mudança de chave, mas a nossa vontade de querer fazer a diferença, de ser parte da solução, acho que é um grande diferencial aqui. Não, escutando você falar, eu lembrei também de um caso, por exemplo, né, o Japão, né? Japão tem uma regulamentação, não é nem regulamentação, eles fazem recomendação, né? Lá eles recomendam que se use uma parcela para algumas aplicações de plásticos de origem renovável e o pessoal segue, né? Então, acho que, sim, regulamentação faz sentido. Outra parte também que eu escutei você falar e eu comecei a conectar assim, acho que inteligência artificial vem aí para ajudar muito, né? Porque vai poder localizar muito bem os dados, né? Então, assim, o Brasil tem uma realidade, a Europa tem outra, e vai poder localizar os dados e aí criar formas de analisar isso. A China está construindo um gigante de um banco de dados baseado muito em inteligência artificial. Então, ali onde, por exemplo, ainda tem um blind spot, né, uma incógnita da informação, eles estão preenchendo com inteligência artificial, e aí vão substituindo por dados primários, talvez de maior qualidade, mas pelo menos já estão avançando. Não, mas eu concordo com a urgência também. A gente passou 2 dias lá no fórum, né? E está muito clara a urgência. A gente precisa. Na verdade, a gente precisava ter mudado faz tempo, né? Mas acho que ainda, quer dizer, ainda talvez dê tempo, então a gente precisa mudar. Acho que esse é um ponto. A gente está caminhando para o final do painel, e aí eu vou, na verdade, voltar para o início da cadeia lá com o Flávio. Vou torcer para que ele continue sendo meu amigo, porque eu vou dar falar mais um tema polêmico, mas aí para equilibrar um pouco eu vou também perguntar sobre um tema que eu sei que ele gosta de falar. Escutei um vídeo dele, eu assisti um vídeo dele na COP lá de Dubai, então eu sei que ele gosta de falar. Primeira parte, acho que a gente também chegou a tocar um pouco nesse assunto aqui, mas é a produção responsável de etanol do Brasil, né? O que você pode contar para nós sobre isso? Eu sei que existem algumas ferramentas e conheço também um pouco do processo, então eu sei como funciona, mas eu queria que você explicasse para o pessoal. E aí a segunda pergunta a gente conseguiria pegar a expertise brasileira de produção de etanol e traduzir ela para outros lugares do mundo? E aí, né, pensando inclusive para que isso seja usado também como uma fonte né, uma matéria-prima para bioplásticos fora do Brasil? Não vou brigar com você, não. Tudo é fácil de responder. Mas primeiro eu queria dizer que agora nós estamos com essa bandeira do ciclo de vida, viu? Então nós vamos vir forte no ciclo de vida, porque as pessoas têm que entender que o carro elétrico plug-in precisa ver de onde vem a energia que é produzida, se ela é limpa, e para onde vai essa bateria, esse carro depois. Então a gente está defendendo muito a questão do ciclo de vida, né? E eu usei muito a Tetra Pak nos últimos anos das minhas apresentações, falando, isso aqui a gente faz, isso aqui a gente faz. Então a gente sempre falou muito. E a questão do renovável é muito fácil, eu sempre explico muito fácil isso aí. É o seguinte, petróleo, que é a matéria-prima do plástico fóssil, né? Você faz um furo, encontra um poço e vai tirando aquele produto lá anos e anos e anos e anos e anos. Quer dizer, o etanol não. Você tem que plantar, cuidar, colher, transformar e enviar a matéria-prima para vocês. Então, até brinco que o etanol tem alma, né? Porque alguém plantou, alguém foi lá, colheu, capinou. Então, tem alguém envolvido nisso aí, né? Então, a gente tem que entender que... E ele é renovável, por quê? Porque ele é reciclável. Todo ano eu tenho que plantar, cuidar, colher e processar, né? E aí, entrando aí na pergunta que o Alex fez. Para a gente conseguir que isso seja renovável e infinito, a gente tem que ser sustentável. Senão também não é infinito, né? Se você só tirar da natureza, uma hora ela vai reclamar, como está acontecendo, porque muitos países só tiram e não repõem ou não tratam, né? Nós enxergamos a terra, o campo, a produção nossa agrícola, com os olhos do seguinte: eu preciso cuidar porque eu preciso daquilo. Sem a terra eu não planto cana, sem a cana eu não tenho matéria-prima para moer na minha usina. Então eu tenho que cuidar. Outra coisa que a gente tem que ser sustentável é que a produção de cana-de-açúcar, o processamento da cana-de-açúcar, ela é diferente de outras matérias-primas que você pode importar. Então, eu só posso ter uma usina num raio de 60 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros da cana. Se essa cana estiver mais longe que isso, eu não posso trazer de fora. Eu não posso comprar da China, não posso comprar dos Estados Unidos, eu tenho que comprar da minha região. Então, a gente olha a sustentabilidade de uma maneira muito forte. E não só a sustentabilidade ambiental, mas a social também, né? Porque a usina, ela leva emprego
para o campo. Ela tira o emprego do centro, né, de São Paulo, capital, dos grandes centros, e leva para o campo, né? Quando você, aí entrando na questão, né, continuando na questão da sustentabilidade, quando você olha usinas 40, 50, 60, 80 anos atrás, toda a usina era na beira de um rio, porque você precisava tirar água do rio para fazer o processo industrial. Hoje não, você constrói uma usina aonde você quiser, você não precisa estar na margem de um rio para ter uma usina, porque o ciclo nosso de produção industrial ele é fechado. A água que a gente usa, a gente trata e reusa ela. Então, quer dizer, você tem um ciclo fechado. Então, é uma matéria-prima super sustentável, as usinas hoje são super sustentáveis, a gente tem CETESB, a gente não pode escorregar nada, todos os nossos equipamentos têm filtros e tratamento de fuligem, de água, de tudo. Então, quer dizer, a usina, a gente não perde nada, é que nem o boi, né? A gente não perde nem o mugido. A usina a gente usa tudo. Tudo que é resíduo para alguém é matéria-prima para a gente. Então, o bagaço é matéria-prima, a cinza que tem do processo é matéria-prima, a torta de filtro, que é um processo, é que nem se fosse uma lama que sobra depois, é matéria-prima, a gente usa para fertilizar o solo. Então, é uma economia circular clara, é fácil. Quem quiser entender economia circular, olha uma usina que você vai entender que é circular. A gente produz a nossa energia, a gente não compra energia da rede, a gente usa a nossa própria energia, a gente produz a nossa energia. E ela é limpa, porque ela vem do bagaço, que é um resíduo que está ali parado, a gente queima o bagaço, trata a fumaça para não ter fumaça, nada. Então, quer dizer, o nosso setor tem que ser sustentável, senão a gente morre, porque a cana está ali. Eu tenho que colher e processar em 24 horas, não tem saída. Tá? Agora nós estamos buscando mais sustentabilidade ainda, nós estamos tentando substituir todo o nosso diesel por biogás. Então, não é nem gás natural, é biogás, que tem pegada negativa. Então, a própria usina vai produzir o biogás dela e vai usar nos tratores e caminhões. Então, a gente pode, quando você pegar o ciclo de vida, né, quando eu entregar o etanol para você, eu vou entregar com um caminhão com biogás. Então, o meu etanol vai chegar mais descarbonizado ainda para você produzir o coisa. E na questão de escalonar, que agora você falou que eu não posso falar muito, vou falar rapidinho, existem 100 países que produzem cana de maneira industrial, que colhem, processam e fabricam açúcar. Todas essas plantas espalhadas por esses 100 países, elas podem produzir etanol, podem produzir eletricidade com bagaço. Então, a gente tem espalhado pelo mundo uma Arábia Saudita de energia. É muita energia. E esse é o grande problema que a gente tem quando você tenta escalonar isso aí. Porque aí o pessoal que está lá, que produz petróleo, que está lá para o norte, que não tem condição de plantar cana-de-açúcar, ela fala assim, pera um pouquinho. Aonde está a balança política, geopolítica e econômica do mundo? Energia. Né? Então, quando você olha, o petróleo sobe, sobe tudo. O petróleo baixa, não baixa nada. O petróleo sobe de novo, sobe mais um pouquinho as coisas. Então, quem domina hoje a economia do mundo é quem produz energia. Então, se você transferir essa produção de energia para o hemisfério sul, a gente vai ser produtor de alimento e de energia. Né? E aí vem uma pergunta que ele ia fazer para mim, eu falei que era complicada, que é o food versus fuel. Hoje, para mim, é food plus fuel. Você tem que produzir energia e alimento, balançar isso aí, priorizar alimento sempre, né? É o que diz a FAO, o que diz a ONU, mas você tem que ter energia, senão você tem um colapso. Então, você imagine o hemisfério sul produzindo todo o alimento que o mundo precisa e toda a energia que a gente precisa e renovável. Então, assim, é gigante o potencial que a gente tem e é muito fácil de escalonar. E hoje 70 países já mesclam etanol na gasolina. Então, você já tem etanol em aproximadamente aí uns 50 países. Muito bom. Bem, obrigado, né, a todos. Acho que agora a gente pode abrir para algumas perguntas. Eu acabei não recebendo nenhuma pergunta do pessoal do... Não, ainda não chegou nada pelo nosso site. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para os painelistas aqui. Obrigado, Yuri. Thank you so much. Bom dia. I would like to ask a question in English, if that's okay. That's okay. Yeah. My name is Ebenezer. I'm a professor from Aston University in the UK. And I'm also the project director of a project where we are working to develop. Projeto onde estamos trabalhando para... Desculpem, o som foi interrompido.
set up. Muito foi dito a respeito sobre os consumidores pelo painel e também a atitude dos consumidores na compra de plásticos, bem como a biodegradabilidade dos bioplásticos e a análise do ciclo de vida também. Uma das mudanças que está acontecendo nas conversas globais diz respeito à compostabilidade de bioplásticos e como isso contribui para um uso positivo no fim da vida. Se você pensar na circularidade positiva, o bioplástico pode entrar na compostagem e a compostagem pode ir de volta ao solo para ajudar a fazer crescer qualquer vegetação que estejamos utilizando para criar os bioplásticos. E a minha pergunta é a seguinte: qual a abordagem com relação à compostabilidade quando se trata de bioplásticos aqui no Brasil? E quais são as percepções dos consumidores sobre isso? Porque na Europa, como disse um dos membros do painel, as coisas são ligeiramente diferentes. Os consumidores esperam cada vez mais que os bioplásticos e outras alternativas sejam compostáveis. Eu gostaria de saber qual é a abordagem aqui no Brasil. Muito obrigada. In English? No. Ok? Na rede ACV, nós temos um grupo de trabalho de economia circular, evidentemente, mas tem um de rotulagem também. E nesse de rotulagem, nós, sempre que nos deparamos com alguma afirmação de embalagem, de rótulo, enfim, certificação, a gente guarda num banco de imagens. E dia desses, eu estava num ambiente onde a embalagem afirmava, de plástico, afirmava ser planta. Aí eu fiquei muito curiosa e entrei no site para ver qual que era o atendimento, para me tirar a dúvida de que plástico era, enfim. E aí já deu aquele momento de demora eterna até alguém me retornar. Entrei no WhatsApp e consegui, finalmente, depois de várias negativas, porque não estava previsto no script automático de respostas previstas, em outros, finalmente, me colocaram em contato com uma pessoa que me explicou o tipo do plástico e tal, porque dizia lá esse plástico é planta, e ele é planta por causa da matéria-prima, mas também por causa da compostabilidade dele. Só que não adianta nada ser compostável, em tese, se a gente, como consumidor, não é informado do que a gente tem que fazer, aonde a gente tem que levar aquele material para ser encaminhado, para ter esse benefício. Então, eu não sei na Europa, talvez lá funcione melhor, mas aqui ainda carece muito, primeiro, justamente de um saque estar melhor informado, para esclarecer melhor, rapidamente, dúvidas de consumidores, talvez chatos como eu, que querem fazer parte da solução, né? De novo, então, o que eu tenho que levar, aonde eu tenho que levar isso para ser compostável? E não tinha essa informação. Então, e é uma das coisas que talvez a gente teria falado se tivesse tempo, mas é o tal do greenwashing, né? O quanto que a gente induz um comportamento, uma ação no consumidor de escolher um produto a outro por causa desse apelo, mas não dá a solução completa para que, de fato, aquelas afirmações, aqueles claims, se concretizem. Então, mesmo que tecnicamente seja compostável, se eu não encaminhar, vai acabar virando na cooperativa, não vai nem ser selecionado, separado, segregado adequadamente, e vai ser no bolo, vai ter o mesmo caminho, o mesmo destino que os demais tipos. E aí, digamos que tudo isso funcione e vira e chega lá no produtor rural, que vai colocar de uma forma exposta a sol e chuva suficiente para, de fato, se decompor, o que é bem improvável. Pode ser que algum componente ali esteja, no final, sim, comprometendo o solo e fique algum item lá, que pode até ser a olho nu, no solo. Então, muito cuidado com esse tipo de afirmação, que não tenha toda uma estrutura que, de fato, confirme, tecnicamente, inclusive, se, de fato, está acontecendo a tal da decomposição tão desejada.
Não, isso aí é exatamente na mesma linha da Sônia, reforçar que renovável não necessariamente é biodegradável. Pode haver alguns plásticos com essa característica, sim, mas para o consumidor isso é uma confusão. E no Brasil não existe cadeia quase não existe nem para os recicláveis, quem dirá para os biodegradáveis. E aí, como a Sônia falou, também tem biodegradáveis que têm condições específicas e que aí também é outro nível de informação que as pessoas não têm, então ele não vai biodegradar se ele não tiver uma condição adequada. Então é muito conceito técnico para a cabeça do consumidor. Então acho que pode ser uma alternativa muito interessante, mas a comunicação e a realidade local de cada país onde você vai desenvolver isso, ela tem que estar adequada. Senão você vai ter uma ótima solução que vai cair no aterro, porque não foi separada, ou vai cair numa cadeia de reciclagem e vai interferir na reciclagem dos outros. Então, é bem complexo. Aqui para o Brasil, eu posso dizer que ainda não tem uma estrutura para isso. Obrigado. Surgiu uma outra pergunta online aqui, qual a perspectiva de crescimento dos biopolímeros nos próximos anos no Brasil, no mundo, e quais segmentos deverão puxar esse crescimento? Eu acho que eu vou tentar responder essa. Na verdade, assim, tem aquele estudo que eu citei no começo do painel, que fala que o crescimento do uso de biopolímeros no mundo ele deve ser de mais ou menos 18% até o ano de 2029. Aqui no Brasil, teve um aumento na capacidade de produção de biopolímeros de 200 mil para 275 mil. Então, esse aumento de capacidade foi no fim de 2023. Eu também tenho conhecimento que existe outra empresa que aí também interessada em produzir bioplásticos no Brasil, deve apresentar uma capacidade de mais 3 mil toneladas. E aí, quando a gente olha mundo, são diversas, acho que vai ter um aumento de bioplásticos bem espalhado ao longo do mundo, principalmente por conta de legislação, um aumento grande em China e Índia, porque lá existe também, acho que como foi comentado, o interesse por polímeros biodegradáveis ou compostáveis, e aí existe um biopolímero que pode ser usado para isso, então tem um foco muito grande de crescimento lá. E quando a gente olha quais seriam os segmentos que devem puxar isso, a visão é que muito provavelmente aquelas aplicações que têm uma vida mais curta, elas devem ser provavelmente os segmentos que devem puxar esse crescimento, mas ao mesmo tempo a gente também vê aqui no Brasil, e aí falando de América do Sul, que é onde eu tenho mais conhecimento, aqui a gente tem a promoção, por exemplo, na automotiva de descarbonização, e aí existem vários projetos sendo trabalhados para você utilizar bioplásticos dentro da indústria automotiva para promover a descarbonização dos veículos que a gente usa, então sejam caminhões, carros, motos, assim por diante. E sem dúvida nenhuma também cosméticos, alimentos, então tem vários segmentos que estão interessados no uso de biopolímeros quando a gente olha a América do Sul. Bem, eu acho que a gente está chegando bem próximo, inclusive, do horário da próxima sessão. Gostaria de agradecer, em nome da Braskem, a presença da Valéria, da Sônia e do Flávio. E aí, então, gostaria de encerrar então, a sessão. Obrigado a todos, viu?